Olá, gente. Estamos novamente aqui para darmos continuidade às nossas conversas acerca da trajetória da ex-escravizada Preta Caetana e seus descendentes. Então, na postagem anterior, eu disse que essa pesquisa foi realizada já nas primeiras décadas do século XXI e foi publicada em forma de livro em 2010, com o título Caetanos e Caetanos, Tradição Oral e História em Preto e Branco. Na ocasião, eu convidei a professora doutora Raquel Mombelli para fazer a apresentação da obra. Então, eu vou ler um trechinho da apresentação dela para que vocês tenham uma ideia. Quem não teve oportunidade ainda de ler o livro, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, né? Como se diz, e também motivá-los a adquirir a obra que encontra-se online, né, na estante virtual. Então, a professora Raquel Mombelli, já nos conhecíamos porque trabalhamos juntos na construção do laudo histórico antropológico da comunidade Invernada dos Negros, lá do Planalto Catarinense, lá da região de Lages, Campos Novos. Então, diz a professora sobre o livro: este livro é o caminho para conhecermos uma cidade e uma história antes invisíveis. Surgem lugares e espaços com significados, presenças da população negra, como Pedra de Amolar, Paciência, Arraial dos Cunha e Canhanduba. Descobre-se que, para além dos limites de Itajaí, há memória sobre a escravidão nas regiões de Porto Belo, Zimbros, Pissarras, Barra Velha. Em todos esses lugares, as narrativas dos caetanos do Ribeirão sinalizam sua origem étnica, sua ancestralidade e o seu sentimento de pertencimento a uma comunidade negra. A história oral da comunidade revela ainda o processo de exclusão vivenciado na dinâmica de ocupação urbana e as inúmeras situações de preconceito e discriminações. Tais narrativas permitem ao autor desmascarar a equivocada leitura sobre o sistema escravocrata no sul do Brasil, supostamente menos violento do que em outras regiões do país, contribuindo para desconstruir os discursos assentados na ideia da nação brasileira, constituído por umas relações raciais harmônicas e democráticas entre brancos e negros. Associadas às memórias sobre a escravidão, aparecem as práticas de resistência, a feitiçaria e o dindinho, todas as formas de recusar o mundo dos brancos. Conclui a professora: Caetanos e Caetanos, conforme diria Frantz Fanon, é certamente uma pesquisa, em direção aos esforços dos negros contemporâneos em provar ao mundo branco, custe o que custar, a existência de uma civilização negra. Aqui estamos diante de uma nova história de Itajaí e do prenúncio de muitas outras que ainda serão escritas sobre cidades invisíveis. Que surjam e insurjam mais negros caetanos. Então, esse foi o prefácio na apresentação que a professora doutora Raquel fez sobre o livro Caetanos e Caetanos. Então, mas para conhecer a trajetória da Preta Caetana e seus descendentes, tivemos que buscar quem eram os seus senhores, quem eram os seus donos. Então, numa primeira parte do livro, nós procuramos identificar quem eram os caetanos do qual
essa alforriada herdou o sobrenome ou adotou o sobrenome. Porque não sei se vocês já notaram, ainda que nós, afrodescendentes, sejamos mais da metade da população brasileira, segundo os dados do IBGE, são poucos os afrodescendentes que têm sobrenome africano. Isso porque durante o processo de escravização, os africanos escravizados perdiam o seu nome e o seu sobrenome, e eles eram batizados com nomes cristãos ocidentais e sem sobrenome. Quando eles conseguiam adquirir a liberdade, eles inventavam, arranjavam um sobrenome. Aí vocês podem perguntar, mas justamente o sobrenome do ex-senhor que eles vão adotar? Como é isso, Bento? A gente sabe que os sobrenomes, os nomes de famílias, são também capitais simbólicos. Pessoas que ostentam sobrenomes considerados relevantes, importantes, costumam, quando em situações desairosas, costumam se justificar com a seguinte expressão: você sabe com quem está falando? Então, os escravizados, ao adotar o sobrenome dos ex-senhores, eles estavam buscando uma certa proteção, né? Se isso na prática funcionava, é outra conversa. Mas o nome do antigo senhor era um nome de respeitabilidade. Então, não é incomum encontrarmos registros de alforrias de escravizados e, posteriormente, encontrá-los já libertos com o sobrenome dos antigos senhores. Só para lembrar, durante todo o período da escravidão, raramente a gente encontrava registro de escravizados com sobrenomes. Geralmente era só o primeiro nome: João do Congo, José de Moçambique, né? Então, eles eram referenciados pelo local de onde eles teriam sido tirados. Pois bem, então, essa ex-escravizada, que era da família Caetano, que era uma extensa família da região de Penha do Itapocorói, ao adquirir a liberdade, ela passou a assinar Caetana. Então, sobre esses caetanos, a gente encontrou uma notícia do jornal O Novidades de 1907. E nesse jornal foi feita uma entrevista com aquele que seria o homem mais velho de Itajaí, o octogenário Antônio da Costa Flores, que teria chegado aqui na região de Itajaí por volta de 1824, coisa parecida. Então, ele contando como era a Itajaí do passado, né? O jornal fez entrevista com ele em 3 edições, no ano de 1907, visando reconstituir a Itajaí pretérita. Então ele diz o seguinte, abre aspas, é o Antônio da Costa Flores que está falando. A região da Penha já possuía igreja boa, que me parece é ainda a atual, e as casas eram pequeno número, mas, em geral, já tinha melhor aspectos do que as daqui de Itajaí, ele está falando. Lá existiam diversas famílias, bem arranjadas, entre as quais a de uns caetanos e outros. Fecha aspas.
Na verdade, essa memória dele não é de 1824, é aproximadamente entre 1840 a 1845. É dessa época que ele está falando. Então, entre as pessoas importantes que ele está relatando, existia uns tais caetanos, que depois nós conseguimos identificar que era uma família extensa e de muitos escravizados. Então, essa preta caetana foi uma das que conseguiram comprar alforria. Então, olhando os inventários, né? Os inventários, os documentos de compra e venda de escravizados e também certidões de óbitos, de batizado, de casamento, nós identificamos que esses caetanos eram de fato bem arranjados, de posses, inclusive ocuparam cargos políticos na região de Penha, entre eles chefe de quarteirão. É bom dizer que Penha era distrito da vila do Itajaí. Então, esses caetanos, que inclusive têm descendentes hoje na região de Penha, descendente dos antigos senhores escravizados. Por isso que eu falo história em preto e branco, porque nós temos os pretos caetanos e nós temos os brancos caetanos, descendentes de senhores de escravos e descendentes de escravizados. E essa história seguirá nas nossas próximas postagens. Acompanhe-nos.